Tudo bom, pessoal? Olá, meus amores do primeiro ano do Fractal. Muito prazer em vê-los. Muito bem-vindos. Vamos lá, então. Pessoal, para essa nossa próxima avaliação, nós temos dois temas. Quais são os dois temas? Equação de Clapeyron, que é aquilo que nós chamamos de equação dos gases ideais, que é a equação que trata bem quando os gases estão submetidos a uma alta temperatura e uma baixa pressão, tá bom? Equação de Clapeyron, não esqueça dela. E a nossa boa e velha amiga misturas gasosas, que na grande maioria dos casos é uma expansão do conceito da equação de Clapeyron. Se entender bem o uso da Clapeyron, mistura gasosa é uma consequência disso. É fácil também, não é procurando não. Tudo bem? Equação de Clapeyron, gente, a equação dos gases ideais, é o que nós chamamos de PV, nRT. P, pressão, V, volume, o N é a quantidade de matéria em mol. Se você pegar um livro mais antigo, ele chama de número de mol, tá? Ok? O R é uma constante, que daqui a pouco eu quero falar com vocês. E T é a temperatura. Por favor, meus amores, não se esqueçam que essa temperatura tem que estar na escala Kelvin, tá, gente? Ok, queridos? A temperatura tem que estar na escala Kelvin. Quer ver? Olha aqui. Como o N, esse N aqui é a massa em gramas sobre a massa molar, a equação desenvolvida fica PV, massa sobre a massa molar, vezes quem? Vezes RT. Tudo bem? A gente tem um macete que a gente fala na sala que é o por você eu nunca rastejei tanto, né? Ok? Essa equação é muito usada na conversão de massa gasosa em volume gasoso. Ou do contrário também, na conversão de volume gasoso em massa gasosa, tá? Pode ser as duas coisas. O que eu quero que meus amores fiquem bem atentos? Eu preciso que vocês fiquem espertos o seguinte. Com o R. O R tem uma série de valores, mas eu quero que você fique atento nesse, só para você discutir comigo uma coisinha. Meus amores, olha aqui. Esse R deu quanto? 0,082 atm litro mol Kelvin. Primeira coisa, a pressão, para eu usar esse valor de R, a pressão tem que estar em quê? ATM. O volume tem que estar em litros. Quantidade de matéria já é em mol, não tem outra unidade. Porém, a temperatura obrigatória e necessariamente tem que estar em Kelvin. Escuta, meus amores, que lá na avaliação eu vou te pedir isso. Na verdade, eu não vou te pedir. Eu vou dar a temperatura em graus Celsius, você vai converter. Lembre-se, para a conversão de graus Celsius para Kelvin, basta que você some a temperatura em Celsius mais 273. Não se esqueça disso, por favor, tá, queridos? Ok? Delícia de tudo, né? Tudo bem? Beleza, moçada? Então vai cair isso. O que é outro receio que eu tenho? Como você tem uma constante que tem 3 casas decimais, a sua continha pode te dar um trabalhozinho. Mas chega descansado, durma bem na noite anterior, toma uma aguinha antes, curte um pouquinho o ambiente e vai lá e faça a conta com carinho. Porque no mais, gente, não tem nada, tá bom? Ok? Não vou te cobrar grandes aplicações, nem grandes intersecções matemáticas. Não vou. Você vai ter que fazer a conta, tá bom? Ok? Segunda parte que eu queria conversar com vocês é sobre a parte de misturas gasosas. Gente, misturas gasosas são sempre misturas homogêneas, em que os gases têm comportamentos únicos e que são considerados gases ideais para nós no ensino médio. O primeiro conceito de mistura gasosa que a gente estuda é o conceito da lei de Dalton. O que diz a lei de Dalton? Vamos lembrar? Que a pressão parcial, aliás, me perdoa, peraí, gente, que a pressão total, vamos de novo? A pressão total é a soma das pressões o quê? Parciais. Eu sempre, nessa videoaula, eu estou considerando sempre 2 gases. Por exemplo, eu só tenho um sisteminha que tem 2 gases, gás A e B. Pode ser nitrogênio e oxigênio. A pressão total é a pressão parcial do nitrogênio, mas a pressão parcial do oxigênio. Se eu tiver mais, você vai acrescendo. Tudo bem? A pressão parcial, uma das maneiras mais simples da gente tem que achar essa, é jogar no Clapeyron direto. Por exemplo, pressão parcial do gás A vezes volume é a quantidade de matéria em mol do gás A vezes quem? Vezes RT. Lembra que a pressão parcial é a pressão que o componente exerce em particular, ocupando o volume total e na mesma temperatura da mistura. Então, quando você usa a pressão parcial, o volume é total. Tudo bem? E quando você usar o volume parcial, a pressão é total. É o contrário, tá, queridos? É o contrário, tá, amores? Beleza? Gente, equação geral da mistura gasosa você vai usar quando aparecer essas questões que tem, por exemplo, 2 balões e uma válvulazinha no meio. Um registro,
uma torneira, e ele vai te pedir a pressão final, tá bom? Ele vai, a hora que você abre o registrozinho, ele vai pedir a pressão total da mistura gasosa. Então, olha aqui, ó, abriu o registro. Lembra, amores? Balão 1, balão 2, aí você joga P1, V1, T1 mais P2, V2, T2. Reticência porque pode ter mais componentes, mais balões, é igual a pressão final, volume final e temperatura final. Eu queria que você ficasse atento ao seguinte aspecto. Meus amores, olha aqui. Todas as pressões têm que estar na mesma unidade, qualquer uma delas. Todos os volumes têm que estar na mesma unidade, qualquer um deles. Brunão, pode ser em litro? Pode. Todo mundo tem que estar em litro. Brunão, pode ser em ml? Pode. Todo mundo tem que estar em ml, tá bom? Só que tem um detalhe. De novo, eu estou comentando isso. Todas as temperaturas têm que estar em Kelvin, tá? Tem que estar na mesma unidade? Tem, e tem que ser em Kelvin, tá bom? Não, por favor, não cometa esse erro. Não coloque aqui nem graus Celsius, tem quaisquer outra escala, ok, gente? As temperaturas necessárias obrigatoriamente têm que estar em Kelvin. Lembre-se da transformação. Por último, gente, mistura gasosa, o conceito mais importante é o conceito de fração. Pessoal, uma mistura gasosa que eu tenho dois componentes. Quais são os dois? Componente A e componente B. Gente, quais são os dois? Componente A e componente B. Fração do A é a quantidade de matéria em mol de A sobre a quantidade de matéria total, que é igual a pressão parcial do A sobre o total, que é igual ao volume parcial do A sobre o volume total, que é igual a porcentagem do componente A na mistura sobre 100%. Então, gente, você pode observar que a divisão aqui é constante, então são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Se você quiser, você pode usar até a regra de 3, não tem problema, tá bom? Agora, o que eu quero deixar você esperto e atento? É sempre um componente em relação à mistura total. Outra coisa que eu queria conversar com vocês. Gente, eu tenho uma mistura que a fração do componente A é 0,35. Para que eu expresse isso em porcentagem, basta multiplicar por 100. Dá quantos por cento? 35%. Isso aqui tem 3 significados. Significa que na minha mistura, 35% das moléculas é do A. Gente, que ela exerce 35% da pressão total. Ele exerce 35% da pressão total. E ele ocupa, olha só que delícia, gente, 35% do volume total. Então, 35% das moléculas, exerce 35% da pressão e ocupa 35% do volume total. Tá bom? Amores, eu passei uma lista de equação de Clapeyron e passei uma lista de mistura gasosa. Tira dúvida comigo, vem as monitorias nessa próxima semana. Vai cair Clapeyron e mistura gasosa, ok? Muitíssimo obrigado. Um abraço para todo mundo. Até mais.